Ó, a gente tem aqui a transferência, que é uma próxima estratégia de ameaça, que é quando a gente transfere o risco a um terceiro, né? E consequentemente, a responsabilidade da consequência que o risco traz se ele for, né, engatilhado, né? Se ele ocorrer. Aqui, a transferência é um pouco complicada e provavelmente a gente não vai ter essa análise, porque a gente já vai fazer a análise crítica de quem é o responsável, tá? Mas, por exemplo, só um exemplo, tá, Enzo? Fica bravo, não. Se a gente aqui está fazendo esse curso online, né? E a gente escolheu por fazer aulas síncronas, desculpa, remoto, a internet se cair, pode ser um risco da SDI. Mas a gente podia optar por transferir, falar, não, mas espera lá, quem cuida da internet é o Enzo, é o DTI, então uma estratégia que seria transferência, tá? Não é muito saudável, vamos dizer assim, ou que o Enzo já mapeie lá de uma vez, tá? Mas Ô, aí uma ideia de Felipe, transferência é essa. Oi. a pergunta só, tá? Pois Também não. o Hero que me perdoe, que eu detesto dar exemplo usando a área dos outros também. Mas, por exemplo, o risco de contratos, de descumprimento de contrato, não seria transferir o risco a um terceiro? Por Eu exemplo, acho que não, porque o não? fiscal, o fiscal ele é nomeado, né? Então ele não é terceiro, né? Então o fiscal é o primeiro. Só se o fiscal quisesse passar para alguém, né? Aí eu acho que ele estaria transferindo, mas acho que o Harry pode comentar. Depois a Adriano também levantou a mão. Depende qual é o evento de risco. Um risco que envolve uma falha de fiscalização, aí é responsabilidade do fiscal, mas o risco pode ter sido causado pela própria empresa, né? Por exemplo, não tem como o fiscal estar lá do lado de quem está fazendo o trabalho e visita a obra o tempo todo. Então, se um evento acontece porque a empresa descumpriu uma norma de segurança, alguma coisa, isso acontece pontualmente, a responsabilidade é da empresa, né? E aí a gente tem que abrir um processo administrativo contra a empresa. A gente abre sempre processo por várias razões. Esse é um exemplo de uma situação que o fiscal não tem como ser responsável. E muitas vezes a gente abre o processo justamente porque o fiscal está fazendo o trabalho dele. Ele observa que a empresa, por exemplo, deixou de pagar alguma despesa trabalhista, ele percebe que a empresa não pagou o salário em dia, ou que a empresa não... Então, aí a função do fiscal é solicitar a abertura do processo administrativo. Então, o que a gente faz, nesse caso, é abrir o processo. Eu creio que isso é uma forma de mitigar o impacto do risco, porque o impacto já aconteceu, mas a gente está ali tentando impedir que a empresa cometa o mesmo risco sucessivas vezes, né? A gente está punindo a empresa para que ela não repita, então acho que é no sentido de mitigar. Isso. Excelente. É exato. Respondeu, Rosano? Acho que a Adriano comentou também que era a mesma pergunta, então acho que já está respondido, né, Adriano? Beleza? Isso era a Show. mesma pergunta, né? Se Legal. isso era transferir o risco, né? Quando a gente tem um contrato, né? E por mais que esteja fiscalizando, né? E isso pode constar no scope? Desde que muito bem justificado, Só tá? uma questão aqui, essa questão do fiscal, né? O Uhum. fiscal ele não pode ser imputado por uma coisa que ele não teve dolo. A legislação tem mudado com relação à questão da improbidade. Mas ele não pode ser omisso, né? A omissão é um crime previsto na Lei 8.112. Então, assim, se ele observa uma irregularidade, ele é obrigado a tomar todas as providências, como todos Isso. nós. Então, é nesse sentido, tá? A Uhum. gente observa uma ilegalidade, um erro, um desvio, a gente tem que denunciar aquilo através dos meios apropriados. Se é um ato da fiscalização, é abrir um processo administrativo contra a empresa, que é o PAR. Exato. Um outro exemplo, né? Vamos supor que antigamente eu acho que todos os contratos ficavam, por exemplo, num setor só, que é a diretoria de licitações e contratos, vamos dizer assim, tá? E se a DCC, né, optou por descentralizar os fiscais, então se eventualmente a DCC mapeasse um risco, talvez ela pudesse usar a estratégia de transferência, mas já alinhada ao padrão operacional da Unifei, entendeu? Então a DCC está transferindo o risco local, né, para os
os gestores de contrato, mas não que ele está se eximindo, igual o professor Hero muito bem falou, já é a nossa estratégia mesmo de centralizar, entendeu? Então, poderia ser mais um exemplo. Mas, eventualmente, a gente vai tratar os riscos das unidades, então a estratégia de transferência possivelmente vai ser muito raro, né, de acontecer, beleza?